Vamos dar início. Eu quero iniciar dizendo que, na mensagem que a presidenta Dilma mandou ao Congresso Nacional no início do ano, ela fez referência às cotas raciais, dizendo, abro aspas, as cotas são fundamentais para que alcancemos o objetivo de ser um país que assegure oportunidades para todos. O Brasil só será efetivamente uma democracia racial quando enfrentarmos com coragem e decisão o racismo, chaga histórica que ainda marca profundamente a sociedade brasileira. Fecho aspas. Esta é uma sinalização importante. A mensagem da presidenta e as ações em curso no país mostram que, nos últimos 10 anos, o Estado brasileiro vem adotando iniciativas importantes para superar as desigualdades raciais. Aos poucos, vamos incorporando a ideia de forma mais nítida e profunda do que somos, das barreiras que dificultam a participação social e política, dos limites que temos na compreensão das noções de democracia e de desenvolvimento. São inegáveis os avanços na promoção da igualdade racial. Destaco a Lei 10.639 de 2003, que modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tornando obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e a regulamentação da regularização das terras quilombolas. Todas essas ações são inseridas no Estatuto da Igualdade Racial, aprovado em 2010, que define as obrigações do setor público na superação das desigualdades raciais em várias áreas da vida social, bem como institui o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Mesmo considerando que há uma tendência geral de diminuição das desigualdades, quero chamar a atenção para o fato de que, apesar dos esforços de inclusão, desigualdades raciais persistem na sociedade brasileira. Para exemplificar, trago a cifra dando conta de que, do total de pessoas em situação de pobreza identificadas pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, 68,23% são negras. No rol das conquistas, lembro a decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, em abril de 2012, pela constitucionalidade do princípio das ações afirmativas, a Lei de Cotas nas instituições federais de ensino superior e o programa Universidade para Todos, ProUni, que desde a sua criação em 2004 já beneficiou 1 milhão de estudantes, quase 50% negros. Sem dúvida, as ações afirmativas na educação superior criaram um ambiente político que oportuniza avançar para a construção de um programa mais amplo que também contemple o mercado de trabalho. Destaco também que em diferentes regiões do Brasil, quase 50 municípios, além dos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Paraná já criaram reserva de vagas para negros nos concursos de acesso aos cargos públicos mais valorizados em percentuais que variam de 10% a 30%. Quero dar especial destaque e homenagear a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, que tem evitado enormes esforços para tornar efetiva a política pública de inclusão, prevista na Lei 12.711, também conhecida como Lei de Cotas. Essa lei foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em agosto de 2012 e assegura 50% das vagas das universidades federais e estaduais e das instituições de ensino técnico federais para estudantes oriundos de escolas públicas. O projeto da atual política de cotas tem projeção para os próximos 10 anos. Ele prevê que ao menos 50% das vagas devem ser reservadas para quem tenha feito o ensino médio integralmente em escola pública. Além disso, com o objetivo de tornar obrigatórios e uniformizar modelos de políticas de cotas já aplicados na maioria das universidades federais, o projeto também estabelece critérios complementares de renda familiar e étnico-raciais.
Dentro da cota mínima de 50%, haverá a distribuição entre negros, pardos e indígenas, proporcional à composição da população em cada estado, tendo como base as estatísticas mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Assim, penso que já temos muito a comemorar, mas também muito que avançar para que alcancemos o objetivo de ser um país que assegure oportunidades para todos, como disse a presidenta Dilma. E eu quero aqui dizer que nós, parlamentares aqui do Senado, tanto na Câmara quanto aqui no Senado, nós tivemos a grande alegria de poder aprovar este projeto de lei. Que hoje é uma lei, que institui as cotas raciais no Brasil. E eu fui uma das relatoras deste projeto, eu digo que foi uma das grandes... Me sinto muito honrada e orgulhosa de ter participado desta história logo que eu cheguei aqui no Senado, não é? Então, abraçamos com muita disposição, não foi fácil. O senador Paim foi um dos senadores que muito se empenhou também para que este projeto fosse aprovado, com o apoio aqui do senador também, João Capeberibe, mas nós tivemos muitas dificuldades aqui na casa, porque é uma política nova, embora o tema seja antigo, a luta seja antiga, ele tramitou aqui anos e anos no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. O deputado Domingos Dutra, com certeza, se empenhou muito lá na Câmara para que pudesse também ser aprovado lá. Então, foi um esforço conjunto, coletivo de muitas pessoas e que a presença do movimento social aqui, particularmente no Senado Federal, que eu pude presenciar, fez uma grande diferença. E a CEPIR, com todo o seu esforço, com a presença de todos os profissionais que lá trabalham, particularmente da ministra Luísa Bairros, também contribuiu muito nesse processo de diálogo, de conversa, de negociação. E, em particular, na Comissão de Constituição e Justiça, a ministra Marta Suplicy, hoje... na época senadora e hoje ministra, deu uma importante contribuição também na defesa do nosso relatório. Então, a participação de muitas pessoas que acreditam nas políticas afirmativas, que acreditam na inclusão social, que nós poderemos realmente mudar o nosso Brasil, se tornar um país mais humano, um país justo, um país que seja de todos e de todas, e em especial dos negros e pobres, da nossa nação brasileira. Então, parabéns para todos vocês que aqui estão. Para a senhora especialmente. Nos diversos espaços, nas universidades públicas, todos aí cumprindo o seu papel para que possamos, de fato, avançar. Sabemos que ainda temos muito o que fazer, mas acho que esse passo é um passo altamente importante que merece ser lembrado permanentemente e por todas as nossas vidas. Então, parabéns para todos e todas. Nós vamos, então, agora... eu vou conceder a palavra aos nossos convidados e convidadas. Se me permite. Sim, deputado saudar Domingos todos Dutra. na presença, na pessoa de Vossa Excelência. É que, como eu tenho um atendimento médico, vou ter que, lamentavelmente, me ausentar, mas voltarei e depois pegarei a nota taquigráfica das falas que ocorreram na minha ausência. Então, eu justifico, então, a saída do deputado Domingos Dutra. Posteriormente, retornará a esta comissão. Gostaria de fazer algum comentário a respeito do assunto, deixa deputado? Pro final. Deixar para o No final? retorno. O importante é ouvir os palestrantes. Então tá. Só lembrar também aos convidados que estão aqui à mesa e aos demais que aqui estão participando que esta audiência pública está sendo transmitida pelo sistema Portal e-Cidadania da TV Senado e que, através do portal, os internautas poderão também dialogar com os nossos convidados e convidadas. Então, à medida que cada palestrante for utilizando da palavra, nós vamos fazendo a leitura das informações, das perguntas, dos comentários que os nossos internautas vão fazendo. É só para lembrar aqui o endereço para quem está acompanhando a TV Senado, também
pode assistir ao vivo e participar através do seguinte endereço: http, repetindo, H de hora, TT de tatu, P de pato, 2 barras, 2 pontos, 2 barras, bit.ly/CDH Cotistas, ou pelo telefone 0800 61 22 11. Então, nós vamos fazer um acordo aqui em termos de tempo. No máximo 15 minutos de cada um. Pode ser, quando estiver faltando 1 minuto, a campainha vai tocar. Se houver necessidade, nós vamos prorrogar aí por mais 2 minutos para que possam concluir as falas. Tudo bem? Por causa do nosso horário. Então, eu vou conceder a palavra, pela ordem aqui, para Ângela Nascimento, secretária de Políticas de Ações Afirmativas, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, CEPIR. Ângela, 15 minutos, se houver necessidade, mais 2 minutos. Obrigada. Bom dia a cada uma das pessoas que está aqui presente. Eu quero agradecer o convite em nome da ministra Luísa Bairros, agradecer à senadora Ana Rita, porque, de fato, o empenho dela durante o processo de aprovação da lei de cotas, assim como o empenho do senador Paulo Paim, que já tem toda uma trajetória, assegurou o próprio Estatuto da Igualdade, assim como outros marcos legais, o deputado Domingos Dutra, que tem feito uma contribuição fundamental, inclusive na área do sistema prisional, e o senador João Capiberibe, ao qual eu também agradeço em nome da CEPI. Só para lembrar, Pois não. Só para lembrar, o senador Paulo Paim também foi relator desta matéria. Eu fui relator na CCJ, mas ele foi relator na Comissão de Educação e aqui na Direitos Humanos por orientação de Vossa Excelência. E aqui na Comissão de Direitos Humanos. Vossa orientou que eu relatasse em plenário. E depois, foi relator da Comissão de Direitos Humanos em plenário. Então, o senador Paulo Paim deu uma importante contribuição, sendo relator por 2 vezes, a essa matéria. Então, é bom lembrar disso também. Relator por 2 vezes, mas defendendo o seu relatório. Tá certo. Bom, então, o senador está bem lembrado e a CEPI... É interessante que a gente observa o processo de documentação de registros e o senador Paulo Paim, ele tem feito parte sempre desse processo de conquistas, de articulação no plano político para que a política, de fato, consiga ser efetivada. Bem, eu vou, antes de mais nada, informar que eu vou precisar dividir esse tempo aqui com o nosso gerente, Luiz Barcelos. Nós temos também, marcado para hoje, agora às 11 horas, uma reunião na Comissão de Seguridade Social e Família, com o deputado Rosinha. E nesta reunião nós estamos tratando também de um importante tema, que é o avanço da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, senadora. Então, eu peço a compreensão de vocês, eu vou fazer uma breve apresentação e vou pedir que o nosso gerente Luiz Barcelos me substitua. Bem, nós estamos no ano fundamental, que são os 10 anos da CEPIR, os 10 anos da Lei 10.639 e o ano da terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. A terceira CONAPI, ela tem como tema central construindo democracia e desenvolvimento sem racismo por um Brasil afirmativo. Este tema, que foi amplamente discutido tanto dentro do Conselho do CNP, quanto com representantes do movimento negro, e dentro da própria CEPI e nessas relações interministeriais, nós concluímos que estamos num momento onde, após 10 anos de políticas governamentais no âmbito federal, onde as ações afirmativas tiveram um papel fundamental, um pilar para a estruturação dessa política, nós precisamos fazer um balanço de tudo que foi construído, voltado para esse enfrentamento ao racismo e a promoção da igualdade racial, e com isso nós identificamos que precisamos sim trazer as ações afirmativas
para dentro da discussão do desenvolvimento nacional. As ações afirmativas, que no início passou por todo aquele embate, foi várias vezes, se tornou fez um debate nacional, mas as ações afirmativas hoje, e a partir exatamente dessa experiência no acesso da juventude negra às universidades, e também de outras experiências que nós estamos identificando, as ações afirmativas, elas chegam ao momento em que dizem para nós: olha, Brasil, é preciso nos enxergar não apenas como uma parte percentual dessa população, que já somos a maioria, mas não é apenas uma ação para negros. Promover ações afirmativas significa promover o desenvolvimento nacional. O desenvolvimento nacional, que sempre foi baseado, teve como baliza o crescimento, a economia, chega um momento onde não inserir jovens negros nas universidades é também não desenvolver o país. E na medida em que as ações afirmativas trouxeram essa não apenas oportunidade, mas uma outra perspectiva de vida para a juventude negra nas universidades, então nós começamos a identificar os desejos, as outras perspectivas de vida que essa juventude tem apresentado. Então, os jovens negros, eles começam a se ver em outro cenário possível. Eles começam a desejar serem profissionais e contribuírem na ciência e na tecnologia, na música, a contribuírem na medicina, contribuírem em outros níveis que, por conta da atuação do racismo, nos naturalizou em determinados outros lugares. E esses outros lugares agora precisam ser revistos, transformados a partir dessas ações afirmativas. Então, eu gostaria de brevemente... eu vou passar rapidamente alguns dados. Nós temos essa construção de marcos legais, e aí, com toda os marcos legais que passaram e passam por esta casa, com certeza, as principais propostas de ações afirmativas, que nasce exatamente a partir das universidades, mas que você tem... num processo de história, num processo de políticas públicas, você consegue também identificar algumas políticas de ações afirmativas anterior às próprias universidades. E aí você tem a criação do sistema de cotas, a adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa, a CEPIR, como vocês sabem, ela é um ministério que trabalha com uma ação transversal, então nós não executamos diretamente a política, mas que, para as ações afirmativas acontecerem, isso passa necessariamente por um amplo processo de negociação com as políticas setoriais, isso seja no âmbito da educação, no âmbito do trabalho, no âmbito da cultura e saúde e assim sucessivamente. Bom, rapidamente, nós chegamos à Lei 12.711, que aqui a senadora Ana Rita explicitou, e eu quero novamente agradecer à senadora por todo o seu empenho, assim como ao senador também, Paulo Paim. Mas aqui a 12.711, ela trouxe, e vocês vão ver nos dados, ela tem trazido uma alavanca, ela tem possibilitado um crescimento bastante significativo em relação às experiências de ações afirmativas anteriores. E aí você tem na Lei 12.711 o artigo 8º, que fala das instituições participantes do sistema do SISU, né, que já no primeiro semestre de 2013 reservaram no mínimo 12,5% das vagas ofertadas pelo sistema, no sistema de informações do ensino superior. Então, bom, a gente sempre tem que levar em conta o que são essas desigualdades historicamente construídas, e a população negra, na graduação, no mestrado e no doutorado, como vocês poderão ver, em relação à população não negra, se nós temos a população de pele clara na graduação participando com 10,12%, e a população negra na graduação participa com apenas 3,27%.
esses são os dados do censo de 2010, mas que tem sofrido mudança exatamente a partir das ações afirmativas. Nós temos ainda como grande desafio, embora isso tenha sofrido mudança, mas ainda num ritmo lento, a nossa participação nos cursos de mestrado e doutorado, como vocês poderão ver, em relação à população não negra, ainda é bastante ínfima. Nós temos 0,4%, 0,49%, desculpa, da população de pele clara no mestrado, com mestrado, aliás, e 0,20% da população de pele clara com doutorado. Se observarmos esses percentuais para a população negra, apenas 0,11% de negros apresentam nível superior, aliás, mestrado completo. E em relação ao doutorado, esse é o nosso desafio ainda maior, porque nós temos 0,03% de nossa gente com cursos, doutores, na verdade, né? E isso tem feito um diferencial, inclusive na própria produção do conhecimento, no próprio acesso à pesquisa, que é uma das linhas que nós precisamos, de fato, avançar. Como que esses jovens que estão entrando pelas ações afirmativas poderão estar acessando as bolsas de pesquisa que fazem, com certeza, uma diferença do ponto de vista da legitimidade desse conhecimento científico, né? Que ainda é um privilégio ainda da população branca. Bom, então, em termos de população cursando o ensino superior por cor e nível, eu já coloquei aqui, se a gente pegar nesse gráfico, para essa primeira coluna, nós temos 50,7%, que é a população de negros no Brasil, constituída por pardos e pretos, e 49,3% por brancos. E em relação à graduação, à especialização, ao mestrado, doutorado, de fato, sempre apresenta esses níveis de desigualdade. Então, como esse dado, na verdade, ele sempre desmascara aquele antigo mito de que o Brasil não tem problemas nas relações étnico-raciais. Como que um país com essa população magnífica, negra, e ela participa de forma tão pequena no acesso ao curso superior. E não é apenas curso superior, de fato, no espaço onde é formulado, onde é constituído o pensamento nacional. Então, o que o Senado produz, o que a Câmara produz, o que o governo produz, o que o Judiciário produz, está referenciado numa produção de conhecimento sobre uma população que ainda participa muito pouco da própria produção de conhecimento sobre si mesma. Não é isso? Bom, então, nós temos, em relação às áreas das universidades, as grandes áreas de ensino, nós temos um percentual, lógico, a população, os estudantes negros, os estudantes brancos são majoritários na área de educação, humanidades e artes, e aí nós temos um número maior de estudantes negros. Eu vou passar para a próxima, porque ela já dá o percentual, certo? Se a gente pega, dá para vocês visibilizarem melhor. Então, na área de educação, humanidades e artes, nós temos uma participação percentual de 33% de negros. Na área de ciências, matemática e computação, que é uma área fundamental, estratégica para o que o país está construindo para os seus próximos 20 anos de cenário, nós temos apenas 25,4% da nossa juventude negra no acesso a essas ciências. Na área de saúde, bem-estar social e serviços, nós temos apenas 23%. E isso repercute diretamente na hora em que, no atendimento a essa população negra, há mecanismos, há posturas ainda
permeadas, geradas por uma coisa chamada racismo institucional. O corpo negro, o corpo da mulher negra, que usa o SUS, que tem sido também a mulher que mais morre de morte materna, ela precisa também ter profissionais que a atendam, e nesse campo profissional nós temos ainda um percentual muito pequeno de médicos e médicas negras, certo? Então, isso é uma luta que nós ainda vamos precisar avançar. Nas ciências sociais também, 21,3%. E na área de engenharia, produção, construção, agricultura e veterinária, nós temos 17,4%. Certo? Em relação aos cursos selecionados, as áreas, isso significa o tempo, não é isso? Nós temos aí um percentual maior de estudantes negros na área de formação de professores e ciências de educação. Então, tem uma espécie de um lugar mais acessível, né, os cursos da pedagogia, serviço social, serviço de segurança, humanidade e letras, proteção ambiental, ciências físicas e uma média de 25%. Bom, vamos deixar esse dado. Ciências sociais e comportamentais, 19%, e aí vocês vão vendo como o percentual ainda no curso de Direito, embora isso tenha sido modificado, mas temos 19%, artes 17,7%, engenharia, como eu falei antes, 17,2%, arquitetura 15,6% e veterinária 15,5%. As ações afirmativas, a partir da lei de cotas, elas trouxeram toda uma possibilidade de avanço, e aqui vocês vão poder discutir isso. A própria senadora trouxe já elementos sobre a lei de cotas, mas eu acredito que o debate vai nos trazer mais elementos, até por conta do tempo. Aqui tem um cálculo de vagas. Mais quanto tempo, senadora? Ok. O que a gente tem percebido é que, segundo esses dados, entre 2009 e 2011, foram abertas 40 mil vagas por cotas étnicas no país. Esses dados estão baseados no Censo da Educação Superior, e pegando apenas entre 2009 e 2011, nós temos visto esse acréscimo. O que a CEPI tem interesse em destacar se as cotas, as ações afirmativas a partir das cotas em 2003 para cá, antes da lei da 12.711, propiciaram outros lugares, fazendo com que essa juventude esteja hoje acessando os programas do Itamaraty, por exemplo, acessando o Ciência Sem Fronteira, apesar de termos ainda um percentual pequeno, mas o que dirá de 10 anos da Lei 12.711 em relação à possibilidade de mudar, de fato, esta face do país. E aí eu gostaria de convidar, mas ao mesmo tempo de destacar que nesta terceira Conferência Nacional, que vai ser realizada entre 5 e 7 de novembro, aqui em Brasília, nós vamos estar fazendo exatamente um balanço do que ações afirmativas, através das cotas, estão propiciando, estão atuando como um instrumento para o desenvolvimento sem racismo. Então, o que nós estamos querendo convidar vocês a fazer essa reflexão o que é que em 10 anos de política de promoção da igualdade racial, tendo as cotas e tendo as ações afirmativas como política e as cotas como instrumento, o que é que isso permite rever do ponto de vista das estratégias de desenvolvimento? Nós não podemos mais conceber, a partir de toda essa política de ações afirmativas, nós não podemos mais conceber, pensar políticas públicas sem fazer uma articulação entre
se essas políticas estão ou não assegurando a inclusão e o reconhecimento da população negra em seu acesso ao desenvolvimento. Então, eu quero agradecer, eu gostaria que o Luiz Barcelos viesse aqui para a mesa e no debate a gente vai estar fazendo essa complementação. Mas muito obrigada, senadora, muito obrigada, senador Paulo Paim, senador João Capiberibe, e nós nos colocamos à disposição e apenas lembrando, gostaria de saudar o restante da mesa que eu não fiz isso a tempo, tá? Muito obrigada.